Olá, eu sou Renata Parreira, sou jornalista e aqui no Reta Talks nós vamos conversar com profissionais para entender como aplicam o marketing na sua jornada de negócios. Junte-se a nós e inspire-se. A nossa convidada de hoje, ela é de uma sensibilidade. Ela é astróloga há 8 anos, mas ela também é uma poeta, porque ela escreve cada coisa que toca a gente de uma forma assim incrível. Ela já teve uma ONG de proteção de animais de rua. E aí ela adotou o Simba, um cachorrinho super fofo, que se pergunta todos os dias por que ela tirou ele do calorzinho do Brasil para vir morar aqui nesse frio de Braga. Mas brincadeira, ele adora isso aqui. Ela é casada com um outro poeta, o Pedro, que também escreve incrivelmente bem. Ela é a Rúbia Decome. Olá, Rúbia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Ai, que bom. E me conta, como que a astrologia entrou assim na sua vida? A astrologia entrou na minha vida há mais ou menos 9 anos, quando eu estava passando por uma verdadeira crise de onde é que eu me encaixo, o que é que eu vou desenvolver para o mundo, o que que eu vou oferecer para o mundo. Eu tinha acabado de voltar de uma temporada na Inglaterra, eu fui para a Inglaterra estudar, acabei estendendo a minha passagem por lá, fui para ficar 3 meses, acabei ficando 1 ano, e quando eu regressei ao Brasil, eu sou formada em design de interiores, e quando trabalhei, atuei na área já, e quando eu retornei, eu sentia que não era mais aquilo que eu queria fazer. O tempo que eu passei na Inglaterra foi um tempo de muita descoberta de mim, eu me sentia muito livre para ser quem eu era, muito livre para desenvolver aquilo que eu era, eu me senti muito. Acho que a autenticidade foi se desenvolvendo em mim de uma forma muito forte nessa minha estadia. E quando eu retornei para o Brasil, eu sentia que não me encaixava mais naquilo que eu tinha construído antes da viagem para a Inglaterra. E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, e ela me falou: filha, eu acho que você precisa fazer o que você sabe fazer bem, aquilo que você faz e que toca o teu coração. Aproveite a oportunidade que a vida te dá de você ter a minha mãe, a família, uma estrutura. Eu era nova, eu tinha 21 anos quando tudo isso aconteceu, e eu já estudava astrologia desde os 15 anos, como um processo de autoconhecimento. A minha mãe estudava astrologia também, e eu me lembro que eu ia para as aulas junto com ela, não para estudar, mas porque tinha que ir, enfim, e eu me encantei assim com o processo, fazia muito sentido, eu acabei estudando para um autoconhecimento, porque aquilo fazia muito sentido para mim. Aí quando ela me falou: você precisa fazer algo que você faz bem, eu me lembro que a primeira coisa que me veio em mente foi: você precisa ajudar as pessoas a se conhecerem, você precisa levar para as pessoas essas informações que você traz para si mesma, que eu trazia para mim mesma. E aí foi quando eu olhei para a astrologia com um olhar profissional, e as coisas se desenvolveram a partir daí. Nossa, muito bom. E foi bom a sua mãe te apoiar, porque normalmente família fica com Sim, receio quando você vai para uma profissão mais sim, alternativa. sim. Eu Eles tive, querem que você siga o que você estudou e foi muito bom que ela te sim. apoiou nisso. Eu tive total apoio. Eu digo que eu sou uma bruxinha, mas a minha mãe é a bruxa de verdade. Então foi ela quem me levou assim para esse caminho da sensibilidade. Foi ela quem me deu o meu primeiro mapa astrológico, foi ela quem me levou para terapia, foi ela quem me inseriu nesse mundo da sensibilidade, da espiritualidade, e hoje ela se orgulha muito, ela adora que esse caminho foi trilhado, assim, ela tem muito orgulho e sempre apoiou muito esse processo. Ai, muito bom. E você acabou de lançar um curso que faz as previsões para esse Sim, ano, sim, 2025. E eu estou sim. curiosa, o que que a gente pode esperar aí desse ano? O que que tem pela frente? 2025, pela astrologia, é um ano que fala muito sobre transformação. A gente tem movimentos astrológicos, trânsitos astrológicos importantíssimos que estão sendo estudados pela astrologia já há alguns anos. Então, o ano de 2025 é um ano que tem trânsitos especiais, não é um ano em que a gente tem coisas acontecendo no céu que acontecem todos os anos. Então, é um ano que fala sobre trânsitos muito especiais. A gente pode esperar muita transformação. Eu acho que quando a gente olha para a sociedade, isso é uma percepção
de qualquer pessoa, quem entende de astrologia ou não, percebe que a gente, enquanto sociedade, está mudando. A gente está evoluindo. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para progredir e a sociedade vai progredindo também. Então, eu acho que o ano de 2025 ele fala sobre essas mudanças a nível social e o entendimento coletivo do quanto nós precisamos entender que estamos evoluindo enquanto seres humanos, mudando os nossos desejos, as nossas escolhas, e que a gente precisa deixar para trás muitos padrões, muitas formas de pensar, muitas ideias sobre o que é existir, sobre o que é o ser humano, para que a gente possa se conectar com essa nova versão da sociedade, do amar, do sentir, daquilo que nós, enquanto seres, podemos ser. Então, é um ano de muita transformação, que a gente pode aguardar esse olhar diferente, eu acho, para como o ser humano é e para os direitos que nós, enquanto seres humanos, temos a nível social. Que eu acho que já é uma mudança que tem vindo Sim. de um tempo para cá. A gente vê que essa geração agora, a mais atual, que já tem uma cabeça mais aberta, né? Sim. Já são muito diferentes. E então 2025 vai marcar mais ainda. Ele marca muito essa passagem de abandonar esses padrões muito quadrados, muito rígidos, muito arcaicos, para dar espaço para acho que para uma era, para uma fase da humanidade mais livre, mais inclusiva, mais pertencente de todo mundo. Até na moda, né? Que eu vi que agora a moda é usar a unha sem esmalte, verniz. Sim. Tá sendo uma moda muito mais natural hoje em dia. A gente está vindo com muitas revoluções, abandonando muitas coisas. Eu acho que o caminho é esse, e 2025 vai marcar muito esse movimento. A gente pode aguardar movimentos muito... E tem também, na tecnologia, eu vi que você postou algo que na tecnologia vai ter uma mudança, assim, uma coisa muito forte esse ano. Como que vai ser isso? A gente tem um trânsito que é a entrada de Urano na constelação de Gêmeos. Urano, na astrologia, a gente estuda a passagem dos planetas pelas constelações e as conversas que os planetas têm lá no céu entre eles, através dos aspectos astrológicos. A chegada de Urano, que é um planeta que representa a revolução, ele é o regente da tecnologia, ele que é o responsável pelo futuro, pelo nosso olhar mais visionário, por aquilo que está lá na frente. Ele chega em Gêmeos, que é uma constelação que fala sobre a mente, que fala sobre a comunicação, que fala sobre a nossa capacidade mental de conhecer, de comunicar, de falar, de fazer essa conversa com os nossos pensamentos ele é o responsável pela condução da nossa informação e da nossa absorção de informação. Então, a chegada de Urano em Gêmeos fala sobre esse movimento e essa mudança tecnológica. É como se Gêmeos representasse muitas trocas, muito movimento, muita novidade. Então, a chegada de Urano em Gêmeos marca 7 anos que a gente vai viver desse trânsito, de um período. Urano fica 7 anos em cada constelação, então marca esse período em que a gente vai viver muita novidade, muitas mudanças, muito movimento nas dinâmicas tecnológicas e comunicativas. Mais avanço que já teve. Mais avanço. Eu acredito muito que a gente vai ver um avanço muito significativo da inteligência artificial, que já está acontecendo, né? Mas a chegada de Urano em Gêmeos, eu acho que marca muito essa coisa do pensar. Talvez a humanidade se pegue frente a uma situação em que a gente talvez não precise mais pensar. A minha mãe esse fim de semana, né, que para as pessoas mais velhas é muito difícil essa questão da inteligência artificial. E ela estava falando muito que muitas profissões acabaram com a inteligência artificial. Eu falei para ela que hoje em dia, na verdade, o nosso diferencial é a gente pôr inteligência, né, humanizar a inteligência artificial. E você falou da evolução, eu fiz meu mestrado, eu acabei em 2020, e o meu tema foi sobre inteligência artificial no marketing. E, gente, 2020 para agora é uma mudança muito grande, gritante. Então, assim, se já teve essa evolução tão grande, imagina agora, vai ser então maior ainda. E eu acho que a gente vai precisar refletir muito sobre os benefícios e o quanto a gente precisa estar realmente atento para que a gente não chegue nesse lugar da não necessidade do pensar. Porque é isso que ela pode fazer se não utilizada de uma forma saudável. Então, como você falou, humanizar a inteligência artificial, eu acho que é o caminho, fazer com que ela some na nossa vida, mas ter cuidado para que a gente não pare de pensar. Sim, para que ela exerça essa função do pensar. A inteligência artificial,
é um meio para você chegar num fim, ela não é um fim. As pessoas têm que Exatamente. entender isso, Exatamente. exatamente. A gente vai ver muito movimento relacionado a isso, podem aguardar muitas revoluções. Existem diversas linhas da astrologia, né? Eu vi que você optou pela astrologia moderna e pela conexão com o feminino. Como que foi essa escolha? O que que ela significa? A astrologia moderna, ela é mais terapêutica e ela busca enxergar aquele ser que está sendo analisado, enxergar o ser humano de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. Na astrologia tradicional, que é a fonte da astrologia, e eu mergulhei muito nela durante muitos anos para aprender sobre a astrologia, a gente tem análises mais determinantes, fatalistas, preditivas, e eu tinha um desejo de me aprofundar um pouco mais, de ir para o ser humano de uma forma mais ampla, sem só determinar, sem só fatalizar coisas do futuro. Eu acho que a gente fica muito na superfície quando utiliza a astrologia dessa forma. Então, a astrologia moderna ela tem uma dinâmica mais terapêutica, ela engloba mais o ser numa totalidade e ela dá para aquele ser humano o direito de escolher o que ele vai fazer com a forma como a astrologia, com os direcionamentos que a astrologia pode te dar. Então, é um olhar mais humanizado sobre o ser em si. E a questão da astrologia do feminino veio muito a partir da minha história. Eu tive alguns momentos na minha vida em que essa dinâmica do fortalecimento da mulher, do empoderamento feminino, da necessidade de nós sermos autossuficientes e autênticas, veio muito forte. Eu precisei desenvolver isso por conta de coisas que aconteceram na minha vida. E no meio do meu processo, eu sentia que eu precisava levar isso para outras mulheres. Eu pude ter clareza do quão difícil é ser mulher na sociedade e do quão desafiador é a gente atravessar algumas situações sozinhas. E eu quis utilizar a astrologia como uma ferramenta de auxílio também para outras mulheres que precisam atravessar grandes desafios e se fortalecer em si mesmas. Então, a maior realização da minha vida hoje é poder ajudar outras mulheres através desse conhecimento que eu tenho e poder enaltecer, fortalecer e fazer elas se sentirem cada vez mais donas de si, conectadas à própria essência e à própria autenticidade. Exatamente. E você falou assim, humanizar, né? Aquela que a gente estava falando da inteligência Sim, artificial. Hoje em dia as pessoas precisam muito dessa, entender, de serem enxergadas, né? De com serem vistas certeza. daquela forma, assim. E você tem uma sensibilidade muito grande, porque além de você, no seu Instagram, por exemplo, você posta muitas frases que eu Sim. leio assim, eu falo, gente, aquilo tá perfeito, assim, eu acho de uma sensibilidade muito grande. E como que você tem, assim, essa inspiração para criar essas frases, para escrever? Eu mesma já partilhei várias vezes frases suas. E como que vem esse processo criativo seu? Eu acho que a vida é um palco de inspiração, assim, É. quando a gente se permite olhar para ela de um lugar mais sensível. Ontem eu estava tendo uma conversa com meu marido, eu perguntei para ele, a gente adora questionar coisas um para o outro. Eu falei, o que que você acha que é a minha melhor qualidade? E aí ele falou, acho que é a sua sensibilidade, quanto você se permite ser sensível para a vida. E não faz sentido não ser assim. Não faz sentido para mim não é a palavra romantizar, porque eu acho que a vida às vezes ela é ruim e ponto, ela é desafiadora e Hum. ponto, a gente não precisa encontrar explicações e processos e aprendizado em tudo. Às vezes ela é ruim e é isso, É, né? Mas essa romantização, ver a beleza da vida, a vida ela é um palco de inspiração, então sempre que eu tô num bloqueio criativo, por exemplo, e sinto que as coisas não estão fluindo, tô muito racional, tô muito ansiosa, eu vou para a natureza, eu me permito ter uma conversa mais profunda com o meu parceiro, eu entro em contato com os animais, coisas que eu sei que me conectam com a minha essência, com o divino, e eu acho que a inspiração está aí. Eu acho que a vida, como eu disse, ela é um palco de inspiração. Quando a gente está aberto para ela, para perceber a sensibilidade dela em si, é. as inspirações elas vêm naturalmente. Então, Sim, as pessoas às vezes elas não reparam, né, na beleza. Ai, que bonito o pôr do sol, que lindo aquele não, pássaro, que lindo. Eu gosto, isso é uma coisa que eu também gosto muito de observar e eu percebi que as minhas filhas, pelo menos a mais velha, tá assim, eu gosto, porque ela fala, mamãe, olha que lindo aquele céu, olha as a estrelas. criança é É, essa fonte de encantamento com a vida. sim, a gente tem que ter esse olhar assim A também, gente tem que ter esse realmente, senão a gente olhar. fica muito dura. E com as redes sociais, eu acho que tudo virou muito robotizado. Tem que ser assim, postar tantas vezes por dia. E eu entendo
que é importante e ela é parte do nosso negócio, e a gente tem que olhar para as redes sociais como parte pertencente da nossa empresa, do nosso trabalho, e você tem que ter disciplina, sem dúvida nenhuma, mas se você não for levar algo que faça de fato sentido, algo que eu não vejo o porquê, né, de você só para cumprir uma meta, só para suprir dar um checklist ali. Então, eu estou sempre buscando levar para as redes sociais algo que de fato faz sentido, algo que a vida me trouxe. Então, até para traduzir os trânsitos astrológicos, eu sempre falo para minha audiência no Instagram, eu gosto de primeiro viver para depois falar. Eu acho que faz muito mais sentido eu falar depois de ter sentido aquele trânsito, aquele movimento astrológico, do que só falar sobre ele sem ter sentido ele. E às vezes as pessoas, elas são o contrário, né? Elas vem aquela cena bonita só para tirar uma foto para postar no Instagram, mas elas não sentem aquela presença ali, aquela coisa. Você até teve recentemente, eu vi que você postou, que estavam uns dias offline, porque você achou que estava perdendo um pouco da sua essência ali, né? Sim. E como que você acha isso, assim, da sua essência? Como é que foi esse processo? Você achou que o offline te ajudou? Por que você sentiu que estava perdendo a sua essência? Eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio afastada das redes, não entrava no meu Instagram, porque no final de 2024, ali mais ou menos outubro, novembro de 2024, eu senti que estava muito robotizado. Eu acordava e eu pensava, preciso postar alguma coisa no Instagram. Preciso falar, porque se eu não falar, as pessoas vão me esquecer, ou se eu não entrar ali, eu não vou ser vista, e aí a gente começa no processo de comparação, outros profissionais estão postando, outros profissionais da área estão postando, e eu preciso postar também, e vira uma linha. Como se a gente tivesse um lugar para chegar que não existe, né? Uma corrida que não existe. Sim. E eu me incomodo muito com compartilhar algo, falar para as pessoas, eu tenho uma audiência de quase 60 mil pessoas, falar para 60 mil pessoas algo que não tenha me tocado, eu acho que não faz sentido. As redes sociais, elas já estão inundadas de coisas que são muito superficiais, e eu acredito muito que o meu propósito, essa minha audiência, a possibilidade que as pessoas me dão de conversar com elas, eu desejo fazer isso de uma forma significativa. Quando fica robotizado, eu penso exatamente o que eu falei para você, tá faltando vida aqui. Tá faltando vida, tá faltando experiência, tá faltando sensibilidade. Aí eu me afastei e fui viver. Fui viver a vida, fui estar em contato com a natureza, fui assistir pôr do sol, fui estar mais com o meu parceiro, fui estar com o meu cachorro, fui estar com pessoas que eu amo, fui estar próxima de amigos que há muito tempo eu não via, e isso vai trazendo, vai resgatando, eu acho que essa sensibilidade, essa nossa essência que a gente vai perdendo. Pela agenda, pela correria, pela necessidade de dar um checklist no conteúdo. Sim. Então, é isso, assim, eu acho que a criatividade, ela tá muito associada ao quanto você tá alimentando a tua alma. Exatamente. E a gente precisa alimentar, eu penso muito que tem um tanquezinho, assim, dentro da gente, que é eu falo que é o tanque da nossa alma. Ele precisa estar cheio para que a gente possa compartilhar de forma significativa. Então, esse meu afastamento das redes veio dessa sensação de falta vida aqui, e eu fui viver, basicamente isso. A vida, ela dá pra gente muita... ela desperta essa criatividade, ela entrega pra gente muita beleza, muita preciosidade. Sim. Então, é isso. A minha dica para quem tá num bloqueio criativo, que se fala muito sobre isso, né? Vai viver. Exatamente. Vai viver, vai fazer o que você ama, vai se conectar sem a necessidade de você produzir algo sobre aquilo. Vai preencher esse tanquezinho da alma, sabe? Vai alimentar a tua alma de coisas que fazem você ver beleza na vida, se sentir bem, a criatividade desperta naturalmente daí. Para criar é preciso viver. Eu postei um vídeo recentemente sobre isso. E as pessoas te seguem justamente por causa dessa sua essência. Se você não perde isso, as pessoas... Se você não parasse, não buscasse a sua essência, as pessoas poderiam, de repente, parar de te seguir também. Não é o que o meu público quer, não é o que a minha audiência deseja, eu quero estar ali. E eu falo muito sobre isso. Pessoal, não esperem de mim conteúdos diários, não esperem de mim postar só por postar. Eu tô aqui para falar o que eu sinto, para falar o que eu acredito, e nem sempre é um dia que eu tenho grandes inspirações para trazer. Então, eu vou um pouquinho na contramão, eu acho, que o Instagram e as plataformas pedem pra gente. E assim, o digital, a gente falou que precisa viver para postar, né? Mas no seu caso, você e seu marido trabalham no digital e estão ali sempre no online, né, para postar, enfim, nesse trabalho. E como que vocês fazem
para delimitar, agora vamos trabalhar, agora chegou, parou, agora não vamos É trabalhar. complexo. Trabalhar em casa é um processo que exige da gente muita capacidade de autoobservação, assim, porque se você deixar, a gente trabalha. Eu adoro o que eu faço, e se deixar, eu vou até tarde. E o Pedro, meu marido, é um completo apaixonado pelo que ele faz. Então, se deixar, é trabalho 24 horas. E aí a gente percebeu o quanto isso tinha um impacto não só na vida familiar em si, nós não temos filhos, mas na vida familiar em si, mas também na nossa saúde mental, né? E aí a gente tem uma dinâmica de as primeiras horas da manhã são reservadas para o autocuidado, a gente vai para academia para dar aquele up, né, na energia, trabalhamos, paramos para almoçar. E no final do dia, como a gente trabalha para o Brasil, a gente tem essa questão ainda do fuso, a gente sempre coloca ali umas 7 horas da noite como momento final, assim, do trabalho, para que a gente possa ter esse momento nosso, em casal, e finais de semana também são sempre... Não existe produção de conteúdo, normalmente eu não tô online nas redes aos finais de semana, e uma parte complexa é que essa dinâmica de casar com alguém que também trabalha no digital. Eu não sei se você sente isso também. Eu tô lá em casa é difícil. Alguém que trabalha para o digital, porque são dinâmicas de trabalho diferentes. Eu trabalho de uma forma e o Pedro, ele tem a dinâmica dele de trabalho. Ele tem um Instagram que tem uma audiência muito grande e ele tem a forma dele de desenvolver e de se comunicar com essa audiência. Ele tem uma disciplina muito grande de postar todos os dias. E aí, quando a gente começou a namorar, era uma coisa muito de... eu preciso parar para escrever, né? Ele é escritor também, então eu preciso parar para escrever. E aí, quando a gente foi morar junto, eu falei para ele, olha, eu acho que se a gente estiver disponível para as redes sociais o tempo inteiro, talvez a gente não vai estar muito disponível para a gente. Eu acho que a gente precisa estabelecer aí uma forma saudável de desenvolver isso. Então, de segunda a sexta a gente trabalha, até às 7 horas da noite a gente está trabalhando, e depois disso são computadores desligados para que a gente possa viver também a vida por trás, né? E se preencher daquilo que faz a gente ter estímulo para desenvolver o processo criativo, a escrita, trabalhar com pessoas de uma forma mais sensível, como eu disse, exige muito disso. Então a gente é muito consciente disso, de que precisa de vida para poder doar, para poder produzir. A gente tem feito isso de uns anos para cá de uma forma bem legal. Ai, tem que ser. Bom, vamos fazer agora uma brincadeira, tá? Porque todo mundo adora uma curiosidade astrológica e eu sei sempre lá, quando você fala que tá em Mercúrio retrógrado, falando tomar cuidado. Eu vi que ontem acabou Mercúrio retrógrado. Marte retrógrado. Marte, tipo... mês que vem começa Mercúrio retrógrado. Ai, meu Deus, quem nunca, né? Adora ver uma previsão, adora saber essas coisas. Eu adoro, eu sempre adorei. Eu, desde criancinha, ficava ansiosa para pegar o jornal para ver meu horóscopo. Meu horóscopo. Sim. Então vamos fazer uma brincadeira. Tá, qual o melhor momento astrológico para cada situação? Tá bom. Então, qual o melhor momento astrológico para lançar um produto digital, assim, lançar uma coisa nova? Vou falar das fases da Lua, tá? Lua nova, com certeza. A Lua nova é um momento de iniciar as coisas. Então, lançamento de qualquer coisa, sempre em semana de Lua nova. Tá. E criar conteúdo, ter mais criatividade, qual o período? Lua cheia. A gente está muito mais inspirado em fases de lua cheia. A gente está muito mais conectado com as nossas emoções. Então, criar em semana de lua cheia é maravilhoso. Tá. E, deixa eu... minha cola. Planejar algo, planejar alguma coisa. Lua nova. Lua nova fala sobre esse iniciar. Então, eu acho que você tirar da mente, trazer para o papel, começar a esboçar os seus planos em lua nova, é você plantar as coisas. Então, lua nova, com certeza. E fechar um ciclo, encerrar um ciclo, fechar um negócio. Lua minguante. Lua minguante é a fase de finalização, é quando as coisas estão minguando, diminuindo. Então, encerramento de qualquer coisa que seja. Negócios, relacionamentos, situações específicas aí, sempre em lua minguante. Cortar o cabelo também não pode na lua minguante, né? Mingua. Tudo que você faz na lua minguante, mingua. Então, cortar o cabelo sempre em fase crescente, onde a gente tem o crescimento das coisas. Mulher sempre sabe disso. Sempre. E me fala, você que é uma poeta, me fala uma frase, assim, uma inspiração, assim, para que você... uma frase que te marca, que te toca, que você carrega com... Eu tenho uma que eu escrevi há alguns anos, e sempre que eu reposto ela no Instagram, o pessoal adora, e ela traduz muito o que eu acredito, que eu acho que é:
você precisa ser tão fiel e leal à sua essência que não vai fazer sentido nenhum você ficar em lugares que não honrem a isso. Eu acho que a felicidade, ela tá relacionada a gente construir uma vida que respeita quem a gente é, que permite que a gente seja quem a gente é. Então, quando você é fiel e leal a si mesmo, você não consegue aceitar situações, trabalhos, relacionamentos, dinâmicas sociais que não honrem quem você é. Então, é isso. Ser tão fiel e Ótimo. leal a si que não faz sentido viver coisas que não respeitem a isso. Sim, exatamente, perfeito. E agora vende seu peixe, onde que as pessoas podem te encontrar, seu curso, como que elas fazem para Sim. comprar? Meu Instagram é Rubia Decome. Lá a gente tem previsões diárias, a gente fala sobre os principais acontecimentos do mês, sobre tudo que está acontecendo no céu, nos momentos atuais. Eu faço análises astrológicas, então a gente tem uma agenda para análises individuais, mapa natal, revolução solar, análises de ciclos pessoais. E tem o curso que se chama O Caminho Astral, que é um curso voltado para a gente entender o céu de 2025, os principais momentos de 2025, uma forma das pessoas se planejarem, uma forma das pessoas organizarem a agenda do ano de acordo com os movimentos do céu. Então, todo mês tem vídeos falando sobre os principais aspectos do mês, os principais trânsitos astrológicos. É bem completo, é bem interessante, eu vou adorar receber as pessoas por lá. Ah, maravilhoso. Gente, tem que comprar logo, aproveita que a gente está em março. No comecinho do ano No ainda. comecinho do ano. Olha, então um brinde aqui. Muito obrigada, Rubia, foi maravilhoso. Por essa conversa gostosa. Inspiradora, super inspiradora. Obrigada, Obrigada. gente. Olha, eu queria agradecer a Isa Brito, que fez a minha maquiagem, que ela é maravilhosa. A Elsa Louro, que emprestou o espaço dela para a gente gravar aqui. E eu vou deixar aqui o Instagram de vocês para seguirem. E fiquem atentos que tem próximas entrevistas aí maravilhosas. Até lá!